Fala, torcedor vascaíno! O clima em São Januário tá fervendo e a movimentação nos bastidores do clube promete esquentar ainda mais nessa janela de transferências. E para começar, já tem nome novo pintando no radar Cruz Maltino. O Vasco tá de olho em reforços e ao mesmo tempo organizando a casa com possíveis saídas. Mas antes da gente entrar nos nomes mais quentes e nas movimentações que estão rolando nos bastidores, vamos falar de uma promessa que tá brilhando na base e tá dando o que falar, Diego Minelli. Guarde esse nome. O garoto simplesmente destruiu na semifinal da Copa Rio Sub-16 contra o Fluminense. O Vasco começou perdendo, levou um gol cedo com 12 minutos ainda da primeira etapa, mas aí entrou o garoto. Com apenas 16 anos, Diego Minetti entrou no segundo tempo e mudou completamente a história da partida. Ele marcou o gol de empate, virou o jogo aos 28 minutos da segunda etapa, e depois de um novo empate do Fluminense, ele foi lá de novo e fez o terceiro gol do Vasco, garantindo a vitória e colocando o time na final. Esse moleque não é de hoje que vem sendo destaque. Desde o ano passado ele já vinha chamando a atenção. Só na temporada passada, Diego Minetti marcou 40 gols nas categorias de base do Vasco. 35 desses gols foram apenas no Sub-15. Foi artilheiro da Copa Rio, com 16 gols e, claro, campeão também. É um atacante que tem tudo para vingar no profissional e, por enquanto, ainda não assinou o contrato profissional com o clube. Um detalhe importante é que ele tem dupla nacionalidade. Além de brasileiro, também tem cidadania italiana. E acredite, a seleção da Itália já está de olho nele. Na última partida, ele não começou jogando porque um dia antes tinha sido titular pelo Sub-17 no Campeonato Brasileiro. O departamento de fisiologia do Vasco preferiu preservá-lo por conta do desgaste, mas bastou entrar em campo para mostrar que tem estrela. 3 gols numa semifinal, virando o jogo praticamente sozinho, é coisa de jogador acima da média. E o garoto ainda falou depois do jogo, agradeceu a Deus, disse que ainda não tem nada ganho, mas que o foco agora é buscar a vaga na final. Humilde, mas com faro de artilheiro. Agora, voltando aos bastidores, o Vasco também vive um momento de reformulação. A janela de transferências que se aproxima promete ser bastante movimentada tanto em chegadas quanto em saídas. 3 nomes já deixaram o elenco recentemente: Capasso, Souza e Paê. E um outro jogador que pode estar com os dias contados é Puma Rodrigues. O lateral recebeu 2 propostas de empréstimo, uma do futebol brasileiro e outra da Major League Soccer dos Estados Unidos. Com um salário na casa dos R$380 mil, a diretoria vê com bons olhos a possibilidade de liberá-lo e abrir espaço na folha salarial. Com a saída desses 3 atletas, o Vasco calcula um alívio de mais de R$2 milhões mensais. Isso dá margem para investir em reforços. E a prioridade, segundo fontes internas e também de acordo com conversas com o técnico Fernando Diniz, é o setor ofensivo. O ataque será o grande foco nessa próxima janela. O Vasco já está fazendo um mapeamento detalhado do mercado e alguns nomes já estão sendo observados. Entre eles, Pedro Rocha. Pedro Rocha é aquele velho conhecido da torcida brasileira. Começou no Grêmio com muito destaque e por lá chamou a atenção do futebol europeu. Foi vendido por 12 milhões de euros para o Spartak Moscou. Depois rodou bastante. Teve passagens por Cruzeiro, Flamengo, Atlético Paranaense e Fortaleza. E agora está no Remo. Aos 30 anos, o atacante vive um momento de recuperação na carreira e vem se destacando na Série B do Campeonato Brasileiro. Em 22 partidas na temporada, já marcou 10 gols e deu 2 assistências. No Remo, Pedro Rocha atua como ponta esquerda, mas também pode jogar como segundo atacante. Ele é o artilheiro da Série B até aqui, e isso chamou a atenção da diretoria do Vasco, que foi atrás de informações sobre sua situação contratual. Não há proposta oficial ainda, mas o nome está sendo monitorado, assim como outros jogadores que também atuam pelas beiradas do campo. Outro nome que foi sondado recentemente foi o Meia Bosquilha do Operário de Ponta Grossa e também Carlos Júnior, mais um atacante de lado. A ideia da diretoria é observar bem o mercado nacional e identificar jogadores que possam chegar para resolver. Afinal, o torcedor já sofreu demais com contratações mal feitas nos últimos tempos. E parte desse trabalho vai passar por uma peça-chave, o novo diretor executivo de futebol do clube. O Vasco está prestes a anunciar Bruno Costa como seu novo diretor executivo. E olha, esse sim pode ser considerado o primeiro reforço da janela.
Com 44 anos, Bruno tem um currículo pesado. Foi responsável pelo departamento de scouting da base da seleção brasileira entre 2012 e 2015. Depois ficou 6 anos no San Jose Earthquakes da Major League Soccer, onde também comandou o setor de scouting e foi diretor esportivo. Ele também passou pelo Fort Lauderdale Strikers e mais recentemente teve uma passagem marcante pelo Fortaleza. Chegou ao clube cearense no fim de 2023 e logo em 2024 participou diretamente da montagem de um elenco que conquistou a Copa do Nordeste e ficou no G4 do Campeonato Brasileiro. Foram 12 reforços contratados por um valor total de 54,3 milhões de reais. Um investimento baixo considerando o retorno técnico que esses atletas deram. Entre os nomes que ele levou para o Fortaleza estão Moisés, ex-Cruz Azul, o goleiro Santos ex-Flamengo, Tomás Cardona, Kuzevic, Matheus Rossetto, Emanuel Martínez Felipe, Jonathan Breno Lopes e o lateral Mancuello. Ou seja, jogadores de qualidade que o Vasco também chegou a sondar em outras oportunidades, mas que acabaram parando no time cearense. Dando sequência em 2025, Bruno Costa já iniciou o ano investindo cerca de 7 milhões de reais em reforços que prometem dar retorno. Entre os nomes estão David Luiz Daverson Paul Fernandes, meia que veio do Boca Juniors, e Gaston Ávila, zagueiro que estava no Ajax. Ou seja, nomes com experiência internacional e que chegam para dar mais peso ao elenco. O mais interessante de tudo isso é que Bruno Costa tem um olhar apurado para mercados onde o Vasco raramente tem atuado, como o futebol da América do Norte e da América Latina em geral. Esse networking que ele construiu durante os anos em solo norte-americano pode abrir novas portas e facilitar a chegada de atletas com perfis interessantes para o clube. É um tipo de visão que falta há muito tempo em São Januário. O Vasco sempre esbarrou em dificuldades de captação, apostando quase sempre nos mesmos nomes de sempre nos mesmos mercados saturados. Agora com Bruno Costa, essa realidade pode mudar. E não é só por onde ele passou, mas pelo que ele representa. O cara dá aula na CBF Academy, tanto nos cursos de gestão esportiva, quanto no de executivo de futebol. Ou seja, ele ensina exatamente o que hoje falta dentro de muitos clubes brasileiros: planejamento, leitura de mercado e assertividade nas contratações. Não é à toa que o nome dele ganhou força nos corredores de São Januário. Conta também com o apoio direto do CEO do clube, Carlos Amodeu, que é um grande entusiasta do seu trabalho. Depois de ver o que foi a última janela de transferências com Marcelo Santana, que deixou o torcedor vascaíno traumatizado, com decisões completamente desconectadas da realidade do clube, Bruno Costa surge como uma luz no fim do túnel. Um profissional que chega com ideias, currículo e capacidade de execução. A torcida espera que dessa vez a montagem do elenco siga uma lógica mais profissional, menos política e mais técnica. A verdade é que para quem acompanha o Vasco de perto, essa primeira contratação fora das 4 linhas pode ser o ponto de virada. A esperança da torcida não está mais só nos pés dos jogadores, mas nas mãos de quem vai escolher quem veste essa camisa tão pesada. A expectativa agora é pelo anúncio oficial que deve acontecer nos próximos dias. A partir daí, o Vasco começa de fato a construir seu caminho para a janela de meio de ano, que promete ser uma das mais importantes dos últimos tempos. O clima é de mudança, mas também de cautela. O torcedor sabe que não dá mais para errar. E mesmo os nomes mais badalados precisam ser avaliados com lupa. Pedro Rocha, por exemplo, apesar de viver um grande momento, é uma aposta. Um jogador que precisa de ambiente favorável, sequência e confiança. Se vier, que venha para somar. Mas o fundamental é que essa engrenagem comece a funcionar. Que o executivo entenda as necessidades, que os reforços cheguem com perfil adequado e que, acima de tudo, o Vasco volte a competir de verdade. Nesse cenário, Diego Minetti simboliza o futuro, um garoto criado em casa com faro de gol e personalidade. Um atleta que mostra que a base pode sim ser uma resposta dentro de campo. Enquanto isso, Bruno Costa representa o presente com a missão de reorganizar a estrutura e dar rumo às decisões do clube. O torcedor quer time competitivo, quer vitórias, mas acima de tudo quer planejamento. E é isso que começa a se desenhar com esse novo momento nos bastidores cruzmaltinos. E para quem pensa que a base do Vasco só revela uma joia de vez em quando, é bom ficar atento porque essa geração vem forte.
Além do Diego Minetti, outros garotos têm mostrado personalidade e intensidade e um entendimento de jogo que não é comum em atletas tão jovens. O trabalho nas categorias inferiores começa a dar frutos visíveis e isso traz um alívio para a diretoria que busca soluções dentro de casa, enquanto ainda organiza o orçamento para buscar reforços de fora. O torcedor pode começar a sonhar com um futuro menos dependente de apostas duvidosas e mais alicerçado em talentos formados no próprio clube. A valorização da base é um passo fundamental para a reconstrução do Vasco como protagonista no futebol brasileiro, ainda mais quando o mercado inflacionado exige cada vez mais inteligência e menos erro. E não é só de base que vive o planejamento. A movimentação envolvendo a possível saída do Puma Rodrigues é mais um sinal claro de que o clube está fazendo ajustes. O lateral, que nunca se firmou como titular absoluto, tem mercado e, se sair, abre espaço não só na folha, como também no elenco. Isso mostra que a comissão técnica quer jogadores mais versáteis e que entreguem regularidade principalmente em setores que hoje são considerados carentes. A folha salarial precisa ser otimizada e, com mais de 2 milhões em alívio, após essas últimas saídas, há um horizonte mais claro para novas contratações. O torcedor quer ver reforço de impacto, mas sabe que antes disso é preciso arrumar a casa. E é justamente aí que entra a figura do diretor executivo, Bruno Costa. Caso sua chegada seja confirmada oficialmente nos próximos dias, terá uma missão gigantesca: recuperar a credibilidade do futebol do Vasco. A torcida não aguenta mais ver jogadores sem perfil, sem entrega e sem identidade com o clube, vestindo a camisa. E a esperança é que, com sua experiência, Bruno consiga trazer um novo olhar para a formação do elenco. Não é só contratar, é saber onde investir, em quem investir e qual o retorno que cada jogador pode dar dentro de campo e fora dele. O torcedor vascaíno quer se reconectar com o time, com os nomes que entram em campo e, acima de tudo, com uma diretoria que entenda o tamanho da instituição que representa. O mercado, por sua vez, oferece oportunidades, mas também armadilhas. Pedro Rocha pode ser uma boa surpresa, pode chegar e dar conta do recado, mas também pode repetir passagens apagadas por outros clubes. Tudo vai depender do ambiente da sequência e da forma como será utilizado. O Vasco precisa, acima de tudo, montar um time competitivo, mas também equilibrado, com opções de qualidade no banco e com um elenco que suporte o calendário pesado da temporada. O foco precisa ser a reconstrução, mas com paciência e coerência. Essa nova fase pode ser o início de algo maior. Uma era onde o Vasco pare de apenas sobreviver e comece de fato a competir de igual para igual com os principais clubes do país. Mas tudo começa nas decisões que estão sendo tomadas agora. A diretoria não pode mais errar. O torcedor está cansado de promessas vazias. Ele quer ver atitude, planejamento e resultado. E a chegada de um profissional como Bruno Costa pode ser o primeiro passo nesse caminho. Agora é acompanhar os próximos movimentos e torcer para que o Vasco acerte onde mais tem errado nos últimos anos, fora das 4 linhas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um verdadeiro terremoto parece estar prestes a abalar as estruturas do Vasco da Gama. Nos últimos dias, um rumor que já circula nos bastidores ganhou força com a confirmação do próprio Ryan, jovem promessa da Colina, sobre a possibilidade de sua saída do clube, e o destino não poderia ser mais explosivo: um grande rival da torcida vascaína. A notícia deixou os fãs do Gigante da Colina em choque, divididos entre incredulidade e revolta, e tem alimentado debates acalorados nas redes sociais, bares e estádios. Ryan, que vinha conquistando espaço e demonstrando enorme potencial nas categorias de base, vinha sendo visto como um dos pilares para o futuro do Vasco. Contudo, segundo fontes próximas ao jogador, há uma conversa avançada com o rival, que enxerga no jovem atleta uma oportunidade de ouro para reforçar seu elenco, com um talento já conhecido e valorizado no futebol carioca. A especulação ganhou contornos ainda mais reais depois que o próprio Ryan, em um gesto que deixou a torcida em polvorosa, confirmou que negociações estão acontecendo, ainda que sem um desfecho oficial. A reação dos vascaínos foi imediata.
e bastante intensa. Nas redes sociais, a palavra traição viralizou e o clima de desconfiança em relação à diretoria do clube só aumentou. Muitos torcedores se sentem traídos não apenas pelo possível destino do jogador, mas também pela falta de um posicionamento claro da equipe administrativa vascaína, que até o momento não se pronunciou oficialmente sobre a situação. Há quem diga que a saída de Ryan, caso se confirme, pode representar não só uma perda técnica importante, mas também um golpe duro no moral do elenco e da torcida. Para muitos, a situação é um reflexo da instabilidade que ronda o Vasco nos últimos anos, com problemas financeiros, administrativos e uma busca constante por reconstrução. A possibilidade de um de seus talentos mais promissores migrar para o lado adversário apenas intensifica o sentimento de frustração e questionamentos sobre a capacidade do clube em manter suas joias e oferecer um ambiente competitivo e atraente. Por outro lado, a torcida do rival certamente comemora a chance de contar com um atleta que conhece a casa e pode agregar valor imediato à equipe. Ainda não há nada confirmado oficialmente e o mistério que envolve a negociação mantém o cenário aberto para especulações. O que parece certo é que se Ryan realmente trocar a Colina por um dos gigantes da cidade, estará se colocando no centro de uma das maiores polêmicas do futebol carioca dos últimos tempos. Resta aos vascaínos torcer para que essa possível traição não se concretize e que o jovem talento possa seguir brilhando com a Cruz de Malta no peito, pelo menos por enquanto. A novela certamente está longe de acabar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.